que eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura. Eu vou pedir que a igreja esteja lendo alguns versos também. Você que é membro da igreja, eu gostaria que você compartilhasse aí a sua Bíblia com um visitante, para que ele possa acompanhar. Abaixa um pouquinho o retorno, André. Rafael, um pouquinho. O auxiliar 1. Som, um pouquinho coisa, só para não... Isso, está dando um retornozinho. Capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão que nos deste em herança. Ah, Senhor, Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. A igreja, verso 14. E disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste momento, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livro. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A igreja... Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz sobremaneira, pela manhã cedo. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarais seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A igreja... Porque os filhos de Amon de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram num vale de bênção, onde louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Amém, queridos? Que o Senhor esteja nos abençoando. Esse texto narra um episódio maravilhoso, um episódio verdadeiro, um episódio histórico do povo de Israel. O livro de Crônicas, o livro dos Reis, são livros históricos, são livros que narram a história do povo. E se você gosta um pouco de história, de conhecer a história de uma nação, leia esses 2 livros. E você vai ver que, em certos momentos, sob a liderança de alguns reis, a nação prosperava e avançava. E, em determinados momentos, sob a liderança de alguns outros reis, a nação decaía e era mantida cativa. Qual era a diferença? É porque aquele rei que buscava o Senhor e priorizava Deus na sua vida, Deus era com ele e abençoava toda aquela nação. Mas quando aquele rei, aquele líder se desviava dos caminhos do Senhor e ia após outros deuses, seguia o seu próprio coração, a nação decaía, a nação se prostituía, a nação perdia as suas batalhas e era muitas vezes escrava de outras nações. Essa é a realidade do povo de Israel, essa é a realidade das nações, descritas em Reis, em Crônicas. Mas nesse texto aqui em especial, nesse episódio, eu quero tirar algumas lições para nós nessa noite. Todos nós temos pelejas, todos nós temos lutas que são travadas, todos nós. Toda família enfrenta dificuldades, toda família enfrenta lutas. Todos. Todo pai enfrenta lutas e dificuldades para criar os seus filhos no temor do Senhor. Todos. Todo casamento enfrenta lutas para manter esse casamento aceso, essa chama acesa, para manter esse casamento unido. Todos. A luta e a peleja não é privilégio de alguns. E nesse texto nós aprendemos algumas coisas. Num vale de bênção, a luta e a peleja. Porque nós pensamos que vale de bênção é aquele lugar onde nós vamos colocar a nossa rede e Deus vai ficar trazendo água de coco para nós, e Deus vai ficar trazendo o dinheirinho todo mês do nosso salário, e Deus vai ficar pagando as nossas despesas, e Deus vai ficar colocando lá o azeite sobre as nossas enfermidades, e enquanto isso nós estamos ali na rede, balançando de um lugar para o outro. Isso não é vale de bênção, esse lugar não existe aqui na terra. Vai existir num dia quando nós estivermos na presença do Senhor. Quando você não vai precisar lutar mais, quando você não vai precisar pagar mais contas, quando você não vai precisar se ficar enfermo mais. Mas enquanto estivermos aqui sobre a face da terra, o vale de bênção é um vale de lutas, é um vale de peleja, é um vale onde as nossas guerras
são travadas. Não existe, queridos, vitória sem peleja. Não existe vitória sem peleja. E nós precisamos entender isso uma vez por todas. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer na nossa vida cristã. Há certas coisas que nós fazemos, há certas coisas que nós erramos e erramos continuamente. Isso nos demonstra muitas vezes falta de amadurecimento. O que diferencia um adolescente entrando na sua adolescência e com suas atitudes de uma pessoa adulta, de um ancião? O que diferencia não é apenas as rugas, não é apenas o cabelo branco, nada disso. O que diferencia é a experiência que essa pessoa mais madura traz na sua vida. Os erros que ela cometeu como adolescente jovem, ela até agora tem consciência e não comete mais. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos receber alimento sólido, conforme diz Paulo nas suas cartas. Nós precisamos absorver mais a palavra de Deus e aplicar mais essa palavra nas nossas vidas. E por que eu digo isso? Porque nós não podemos nos enganar. Vale de bênção não é ausência de lutas. Vale de bênção não é ausência de problemas. Você pode estar num vale de bênção, e eu creio que você esteja no vale de bênção, mas a peleja está acontecendo. A guerra está sendo travada. Há uma dimensão da guerra que acontece que os nossos olhos não contemplam, que nós chamamos de guerra espiritual. E Paulo diz isso: olha, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta não é contra o seu chefe, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu pai, não é contra a sua mãe, não é contra aquelas pessoas que até lhe querem mal. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta, diz Paulo, a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta são contra os demônios. A nossa luta são contra principados e potestades do mal. A nossa luta é travada espiritualmente. E luta que é travada espiritualmente se vence também espiritualmente. A luta está sendo travada. Nossos olhos não contemplam. Você não vê. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já algumas vezes. Quando você está se arrumando para ir para a igreja, quando você está lá naqueles preparativos e de repente você procura o sapato estava ali, você colocou o sapato naquele lugar e você procura de um lado e do outro, revira a casa toda e você não acha o sapato. E aí, se você não tiver a visão espiritual da coisa, você fala assim: eu não vou na igreja mais. Algo vai estar me falando para não ir na igreja. Tem algo mesmo, mas não é Deus não. Não é Deus. E aí, se você tem uma visão espiritual da coisa, você fala assim: eu vou de chinelo, mas eu vou para a igreja. Eu não vou deixar de ir para a igreja por causa do sapato. Eu vou de chinelo. E algumas vezes eu já vi alguns irmãos chegar na igreja de chinelo. E aí eu perguntava: o que houve, irmão? Está com o pé machucado? Não, pastor, o sapato sumiu na hora, mas eu vim assim mesmo. Você fez certo. Venha, que é melhor você entrar de sapato no céu, entrar de chinelo no céu, do que você ir com o sapato para o inferno, sem a presença do Senhor. Quando ele voltou para casa, o sapato estava lá no mesmo lugar. Isso não é brincadeira, isso acontece. Isso é a luta espiritual que é travada, e você não vê, eu não vejo, mas a luta está acontecendo. Você acha que principados e potestades do mal querem ver você tendo uma vida plena na presença de Deus? Você acha que o mal, o diabo e seus anjos que lutam contra nós e tudo que Deus fez, você acha que ele se alegra quando você diz assim: eu vou à casa do Senhor hoje, eu vou no culto de terça, eu vou no culto de quinta-feira, eu vou orar com os meus filhos agora? Você acha que ele bate palma para você, solta rojão e se alegra?
Não. Essa não é uma realidade. Uma luta está sendo travada. Uma batalha está sendo travada. No Vale da Bênção, a batalha está acontecendo. Mas eu quero compartilhar contigo 3 coisas nesse texto, e que é de ensinamento para nós nessa noite. Que o Senhor venha nos falar. No Vale da Bênção, primeira coisa, você precisa tomar posição. Então repita comigo agora. Eu não ouvi ainda. Eu preciso tomar posição. O que a palavra de Deus está falando? Você tem que sair para a peleja. A guerra é tua. Ninguém vai lutar a sua luta. Não é o teu pai que vai pelejar por você, não é o teu esposo que vai pelejar por você, não é o teu filho que vai pelejar por você. A salvação é individual. Se você não tomar a sua decisão, você não vai para o céu. Não adianta você ser tetraneto de Calley. Não adianta você ser da linhagem de Lutero. Não adianta você ser até mesmo judeu do povo escolhido de Deus, se você não tomar posição, se você não tomar uma decisão ao lado de Jesus. Você pode vir à igreja todo domingo, você pode até ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ser um abençoador da obra de Deus, você pode até trabalhar no reino, mas se você não tomar posição diante de Deus, se você não fizer a sua escolha hoje, aqui e agora, infelizmente o que eu tenho para dizer a você é que a Bíblia nos diz que se nós não aceitarmos a Jesus, nós negamos a salvação, nós negamos o seu senhorio, e a única coisa que nos resta é o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso é uma realidade, e nem sempre nós gostamos da realidade. Nem sempre nós gostamos daquilo que nós vemos no espelho, porque o espelho nos mostra uma realidade. Mas quando nós tomamos posição ao lado do Senhor, o Senhor tem uma bênção para a sua vida. Então a primeira coisa, no Vale da Bênção, você precisa tomar posição. Você precisa sair para a batalha. Foi isso que diz ali o versículo 17. Deus falou nisso nesse encontro, nessa peleja. Vocês não terão que lutar. E eu chegarei nisso depois. Mas tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Queridos, Deus poderia falar para Josafá assim: Josafá, fica no teu trono, comendo a sua refeição, nem sai de casa, nem incomoda o povo não, deixa todo mundo na sua casa. Eu vou lá, Josafá, e vou desbaratar esse exército, e está tudo certo. Ele poderia. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Deus tinha uma bênção a mais para o povo de Israel. Deus tem uma bênção a mais para você. Quando Ele te chama para a peleja, para a batalha, Ele tem uma bênção a mais para você. Naquele momento, a palavra de Deus diz que nós precisamos tomar posição, e Deus fala isso, que você não vai precisar lutar, mas você tem que tomar posição. Você tem que partir para a batalha. Você tem que se preparar para ela. No sábado, não sei se foi no sábado, não sei quase foi no sábado, a Georgia me falou assim, a Silvana falou lá que teve uma luta tremenda, né, que enfrentou uma luta tremenda lá, no último dia do projeto, e foi uma coisa muito brava e tal, muito complicada. E aí eu falei assim: o que é que aconteceu? E, né, eu fiquei aflito. E ela falou, acho que foi a Usana que falou para ela, e ela falou assim: não, porque ela foi na casa com os irmãos para levar uma alimentação. A Silvana falou aqui. E chegando lá, eu pensei que ela fosse entrar em detalhe, mas não entrou. E chegando lá, a mulher, a mãe da criança, ficou endemoniada. Aí eu falei para a Jorge: mas é isso?
Isso é o perrengue? A Josi, não está não. Isso é o mínimo que pode acontecer. Porque nós estamos indo para o campo do inimigo. Nós estamos indo invadindo o território que pertence a ele. Como você quer que ele te espere? Com uma mesa posta? Não. Pessoas endemoniadas. Porque ele nunca vai querer abrir mão das almas que lhe pertencem. Por isso a peleja acontece, por isso a luta acontece. Por isso é necessário, sim, como a Silvana falou, que nós devemos nos preparar para o projeto de São Braga, quando seja o projeto, seja o evangelismo, qualquer ação, não é um passeio. Quando você sai em nome do Senhor, a peleja está acontecendo. Quando você sai para a batalha, a peleja está acontecendo. Você precisa tomar posição. Tome posição diante do Senhor, e eu quero te ensinar uma coisa nessa noite. Sabe qual é a posição do servo de Deus diante de uma peleja? Eu gosto de ver naquelas apresentações daquelas lutas MMA, daqueles negócios aí. Eu não gosto de ver a luta, mas o pessoal vai lá, se pesa, aí um faz cara feia para o outro assim, né? Toma posição. Sabe qual é a posição do Filho de Deus para a peleja? Eu vou te ensinar nessa noite. Joelho no chão e a boca no pó. A posição para nós vencermos batalhas na nossa vida é de joelhos, aos pés do Senhor Jesus Cristo, orando, clamando, suplicando por Ele. É aos pés do Senhor, nos humilhando diante dEle e reconhecendo que Ele é tudo e que nós não somos nada. Nessa posição diante do Senhor, eu te garanto que você vencerá todas as batalhas que vier pela sua frente, porque você vai deixar Deus lutar a sua luta. Ele vai adiante de você e você vai apenas glorificar o nome do Senhor. Tome posição diante do Senhor. Fique de joelhos. Clame Ele. Busque Ele. E entregue a sua vida a Ele. E você verá que o mais Ele fará. A segunda coisa que o Senhor nos ensina nesse texto é que no vale da bênção você precisa crer no Senhor e nos seus profetas. E por que Josias falou isso? Porque o Senhor falou isso aqui no versículo 20. Olha aí na sua Bíblia comigo. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Vamos ler junto essa parte? Crede no Senhor, vosso Deus, e estarais seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe por que Josafá diz isso? Porque mais atrás aqui, alguns profetas da parte do rei Acabe profetizaram falsamente. Acabe queria fazer uma coisa, queria ganhar uma batalha, e ele subornou alguns profetas para dizer: olha, diga que nós vamos vencer. Então o profeta disse: mas eu não posso fazer isso, mas eu estou te pagando, diga. E aí isso me chama a atenção para os nossos dias. Há muitas profecias, há muitas profetadas por aí, que estão falando apenas o que você quer ouvir. Nem sempre Deus fala aquilo que nós queremos ouvir. Ou melhor, quase sempre Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Deus fala aquilo que você precisa ouvir. O que nós precisamos ouvir em longe, de largo, é aquilo que nós queremos ouvir. Nós não queremos ouvir falar sobre o inferno. Nós não queremos ouvir falar sobre pecado. O Papa teve aí uma semana, e algumas avaliações que eu estava fazendo, alguns comentários, disse: ele não falou sobre pecado nenhuma vez.
Ele não confrontou em nenhuma vez, porque ele quer ficar bonito na foto. Porque quando você fala de pecado e aponta o inferno, as pessoas não gostam dessa mensagem, mas é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus verdadeira diz que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Essa é a palavra de Deus, não existe outra mensagem do Evangelho. Mas às vezes as pessoas não gostam de ouvir a mensagem verdadeira, e nós precisamos e queremos ouvir mensagens que adoçam os nossos ouvidos, adoçam a nossa alma, mas que não nos trazem vida, não nos trazem salvação. Conforme diz a palavra do Senhor, são cisternas rotas. Não tem água de vida, não tem água transformadoras. No vale de bênção, você precisa crer no Senhor e precisa crer nos seus profetas. Crer no Senhor e no seu poder, porque Deus é poderoso para te livrar. Crer no Senhor porque Ele pode te dar a vitória, apesar da luta que você está vivendo. Apesar da adversidade que se levanta contra a sua vida, creia que Deus pode te dar a vitória. Mas a vitória é dele. A vitória é Ele, porque é Ele que vai pelejar por você. Creia nos profetas do Senhor, creia na voz do Senhor, porque quando Deus fala e nós tomamos posse da palavra do Senhor, essa palavra se torna vida dentro de nós, e nós chamamos à existência aquilo que ainda não existe, e pelo nome do Senhor, as vitórias são executadas para a glória do nome de Jesus. No vale de bênção, creia no Senhor, porque a vitória chegará. E em terceiro lugar, no vale de bênção, você precisa louvar ao Senhor. Deus diz uma coisa para você nessa noite: nessa peleja, você não vai precisar lutar. Você simplesmente toma posição. Você simplesmente creia no Senhor e nos seus profetas. E você louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor nosso Deus. Glorifique ao Senhor nosso Deus. Chame a presença do Senhor na sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Quando você começa a louvar, os espíritos demoníacos batem em retirada, porque é impossível, aonde o Senhor está, a presença do Senhor, é impossível ter a presença do maligno conjunto naquele lugar, porque todo espírito e potestade se submete e está sobre o estrado dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louve ao Senhor. E foi isso que Deus fez. Deus mandou o povo louvar. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvavam a Deus, dizendo, vamos falar juntos? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu acredito, irmãos, que naquele momento, onde eles tomaram posição, estavam ali louvando ao Senhor, eles começaram a cantar: caiam por terra agora os inimigos de Deus. E o Senhor foi desbaratando cada um ali. E o Senhor foi levantando um contra o outro, conforme nós vemos no texto bíblico. E quando eles olharam aquilo, eles falaram: vamos louvar mais. Pelo Senhor marchamos sim. E o Senhor vai louvando, e o Senhor vai executando a sua vontade, o Senhor vai pelejando pelo povo. Quanto mais nós louvamos a Deus, quanto mais você exalta o Senhor, quanto mais você se agrada de Deus, Deus peleja a tua luta, Ele vence a tua batalha, porque o nome dEle será glorificado na sua vida. Nessa peleja não tereis que pelejar.
Nessa luta, você não tem que se defrontar com o adversário. Eu, o Senhor dos Exércitos, estarei ao teu lado. Eu, o Senhor dos Exércitos, vou lutar a sua luta. Eu, o Senhor dos Exércitos, vou te dar a vitória. Tão somente tome posição, creia no Senhor e louve o meu nome, porque eu farei maravilhas no vosso meio. Quando nós começamos a louvar ao Senhor, o mal vai se retirando. Eu lembro de uma certa vez, eu estava no início da minha mocidade, e na nossa igreja lá em Angra, nosso irmão pastor Marcos, hoje seminarista, e era culto jovem, sábado. E naquele culto jovem, a igreja estava ali reunida, o culto acontecendo, era no templo antigo ainda. A igreja repleta, cheia, e de repente entrou um homem forte, mais ou menos 2 vezes o corpo do nosso irmão Luiz Carlos, assim. Luiz Carlos é forte. 2 vezes Luiz Carlos, assim. Imagine um homem forte. E o seminarista, até então o seminarista Marcão, conhecia aquele homem. Ele tinha evangelizado aquele homem durante a tarde, lá na praça da cidade. Um homem muito oprimido. E aquele homem sentou-se ali no final dos bancos, numa cadeira. E na hora que começou o louvor, o Marcão estava ali na frente, na hora que começou o louvor, aquele homem começou a ficar endemoniado. Imagine um homem forte, endemoniado, quanta força ele não teria. Então alguns irmãos jovens já começaram a se mobilizar, ficaram ali atrás para qualquer coisa tentar segurar aquele homem. Então o Marcão lá da frente falou assim: olha, ninguém precisa botar a mão nele não. Ele está amarrado agora em nome do Senhor Jesus. E aquele homem ficou preso, literalmente preso àquela cadeira. E o Marcão falou: nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, e esse espírito demoníaco que está nele vai bater em retirada em nome de Jesus Cristo. Ele começou a cantar. Caia por terra, começou a cantar tantos louvores de adoração ao Senhor. Quanto mais ele cantava, aquele homem fazia uma força tremenda para sair daquela cadeira. Parecia que ele estava envolto com grilhões tão fortes que nem mesmo espíritos demoníacos poderiam retirar. E todos nós olhávamos apenas aquela cena, muitos assustados. E ele fazia força de um lado para o outro e nada, ele não conseguia nem mesmo se levantar daquele lugar. E o povo louvando, e adorando, e glorificando ao Senhor. No terceiro cântico, no terceiro louvor, aquele homem desfalece, liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa peleja, não tereis que lutar. Nessa peleja, você tão somente tome posição diante do Senhor. Qual é a posição do servo de Deus? De joelhos aos pés da cruz. Nessa peleja, nessa guerra que você está travando na sua vida, na sua família, na sua casa, creia no Senhor. Nessa peleja, eu te convido, louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, traga a presença do Senhor na sua vida, traga a presença do Senhor na sua casa, traga a presença do Senhor aonde você estiver, e você verá que a peleja e a vitória já está nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de louvar o Senhor. Eu não sei qual cântico, eu acho que a Jaque já deve ter escolhido algum ali. Mas eu quero orar por você também nessa noite agora, em nome de Jesus. Eu sei que às vezes as pelejas parecem maiores do que nós.
E o rei Josafá, quando ele soube da multidão de pessoas que vinham ao seu encontro, ele tremeu. Mas ele correu para o lugar certo, ele foi para a casa do Senhor e ali se dobrou diante de Deus e falou: Deus, tem misericórdia da minha vida. Essa peleja que está sendo travada contra mim, humanamente falando, eu não tenho condições de vencê-la. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Naquele mesmo instante, o Senhor respondeu a ele e falou: nesta peleja, você não terá que lutar. E eu quero te falar nessa noite, meu irmão, meu amigo, você que está aqui nessa noite. Nessa peleja que você está travando na sua vida, você não precisa lutar. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no seu poder. Creia que Ele pode fazer muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está clamando. Creia nessa noite que o Senhor já te deu a vitória. Vamos ficar de pé para nós louvarmos ao Senhor nesse momento? Alô, som. Te agradeço. Vamos adorar o Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a você sair do seu lugar e vir aqui, que eu quero orar junto contigo. Eu não sei qual é o tamanho da luta que você está enfrentando, qual é o tamanho da peleja que você está tendo na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus quer te abençoar aqui nessa noite. Eu quero te convidar, sai do seu lugar e vem aqui. Se você quer entregar essa luta diante do Senhor, se você quer colocar a sua vida diante dele nessa noite, se você quer falar para Deus: Senhor, essa luta, humanamente falando, é desleal, Deus. Mas, Senhor, eu creio que Tu vais sair à minha frente nessa peleja. Eu creio, Deus, que o Senhor pode me dar a vitória
vitória em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor pode me tocar nessa noite de uma maneira especial. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor pode me curar nessa noite, aqui e agora. Eu creio, Senhor. Deus quer pelejar a sua luta nessa noite, meu irmão. Tome posição diante do Senhor. Creia no Senhor e louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Você que está aqui nesse momento, eu gostaria que você levantasse as suas mãos, colocasse as suas mãos nessa posição, como eu estou fazendo. Entrega. Posição de rendição, posição dizendo: Deus, aqui está a minha vida, Deus. Aqui está a minha família, Senhor. Aqui está, Senhor, as minhas lutas. Eu quero colocá-la diante do Senhor nessa hora. Apresenta diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, aqui está o teu povo, Deus. Aqui estão homens e mulheres que ouviram a tua voz e que, ouvindo a tua voz, respondem ao chamado do teu Santo Espírito nas suas vidas. Ó Deus, o apelo foi feito, almas estão aqui diante do Senhor, porque, ó Deus, reconhecem que só o Senhor pode curar as nossas enfermidades. Só o Senhor pode resolver os nossos problemas. Só o Senhor pode trazer paz às nossas famílias. Só o Senhor pode escrever o nosso nome no livro da vida. Ó Deus, eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, que a tua bênção seja derramada sobre o teu povo que aqui está. Deus bendito, a luta está sendo travada. A peleja está sendo travada, Pai. Mas nós queremos tomar posição diante do Senhor aqui nessa noite. Nós queremos nos humilhar diante dos teus pés. Nós queremos nos dobrar diante do Senhor. Nós queremos nos agarrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E queremos reconhecer que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Ó Deus, abençoa o teu povo. Senhor, abençoa-nos, ó Deus. Nós cremos no Senhor e no teu poder. E nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te adorar conforme nós cantamos. Nós queremos te agradecer hoje pela vitória que o Senhor nos dará amanhã. Oh Deus. Oh Deus. Nós queremos te agradecer, Pai. Porque nós já podemos contemplar o teu livramento nas nossas vidas. Nós podemos contemplar a vitória do Senhor nas nossas vidas. Senhor, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Manifesta a tua graça sobre nós. Graças te damos, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque nós já podemos contemplar com os olhos da fé a tua vitória. Nós podemos contemplar pelos olhos da fé a vitória do Senhor sobre nós. Louvado e bendito seja o teu nome por isso. Abençoa-nos, ó Pai. Que o Emanuel, Deus conosco, esteja sobre nós e em nós todos os dias da nossa vida. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Tome posse dessa vitória, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Tome a certeza dessa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor.
Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão. Deus esteja te dando uma semana onde você possa contemplar de fato, de verdade, que eu creio que o que o Senhor já fez aqui nessa noite, essa semana você colherá os frutos da vitória.